Alô, você que está sintonizando a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, nosso encontro de segunda a sexta-feira entre 8 e 9 da noite, aqui na Vale TV no canal 14 da NET Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 da NET São Leopoldo e, claro, em todas as nossas plataformas digitais da Vale TV Play. Aproveitar para agradecer já a sua audiência, agradecer ao Gustavo e o Vitor aí na Central Técnica, dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você. E, claro, agradecer aos nossos parceiros que acreditam no sucesso da nossa Vale TV e estão conosco aqui. Energias da Natureza, desenvolvendo e instalando projetos de placas fotovoltaicas em residências, comércios e indústrias, oferecendo equipamentos de qualidade e também certificados com longa vida útil, gerando um alto índice de satisfação e muita economia na sua conta de luz. Faça contato com o André Reck pelo 519-9656-5083. Energias da Natureza está lá inteiramente à sua disposição. Mercator Feiras e Eventos, que já programou suas feiras até 2025, tanto a de maio quanto a de novembro, convida você para, de 21 a 23 de novembro, conferir as novidades outono e inverno na Zero Grau. Tudo novo de novo na Zero Grau, feira de calçados e acessórios. Lojistas de todo o Brasil estarão lá em Gramado, assim como do exterior, conferindo as novidades, e nós estaremos lá realizando a total cobertura de mais uma edição da Zero Grau, que acontece de 21 a 23 de novembro. Agora, está chegando aí. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem. Condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG. Universidade La Salle, inscrições abertas para o vestibular 2022, um mundo de possibilidades para quem faz, então não perca mais tempo, faça a sua inscrição. Lembrando que nós temos EAD e semipresencial, tanto em Novo Hamburgo quanto Estância Velha. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é mais velocidade na sua internet, inclusive para você acessar as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook, no nosso site. Você com a Sebratel vai ter mais velocidade para acessar os nossos conteúdos que a gente gera diariamente aqui na programação da nossa Vale TV. Vitor, por gentileza, vamos abrir aqui a nossa câmera central para apresentar as nossas duas convidadas. Eu acho que a palavra do programa hoje aí é superação, né? Conhecendo a história da Ângela, que já esteve aqui no programa. Agora, na verdade, ela está muito chique, ela é um youtuber lá, consagrada já, busca assuntos de interesse da comunidade, né, para levar a informação. Inclusive, meninos, tem um vídeo, né, Ângela, direcionado para nós, meninos, falando sobre o Novembro Azul, né, que tu traz muitas informações, orientações, lembra dessa importante campanha, né, que é a nossa hora, né? Mês passado eram as meninas, agora é os meninos que têm que fazer aí a sua... Eu cuido anualmente do meu PSA e dependendo do número que é apresentado ali no resultado do exame, aí vem a segunda parte, que é a parte do toque, que os homens não gostam muito de falar, mas faz parte, né? Então não esqueça de fazer aí o seu autoexame, vamos dizer assim. E conosco também a nossa diretora da PAI, lá da cidade de Voti, ela que também tem essa preocupação, né? Está junto lá também no conselho, né? Sim. Tá de presidente ainda? Vice. Vice, agora é vice. Vai intercalando ali, né? Só muda de Sim. lugar as pecinhas ali. Da cidade de Voti também o conselho das pessoas com deficiência, né? E, claro, está sempre à frente de muitos projetos, né? Mas conseguiu um tempinho na sua agenda para estar com a gente aqui. Eu agradeço a Marliese Godoflit. Ângela, primeiro, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui. Como é que tu tá? Tá bem? Tô ótima. Hoje melhor ainda.
bem-vinda. É sempre um prazer poder levar a minha história, poder, enfim. Compartilhar, né, com as pessoas. As pessoas te perguntam muito no dia a dia o que aconteceu contigo, o que houve, e aí tu tem que estar explicando ou não? Não. Não. São poucos os questionamentos. Mas antigamente, quando tinha pouca informação, assim, mas agora eu sinto que diminuiu bastante essa curiosidade, essa curiosidade. Sim, sim. De saberem exatamente o que houve com a Ângela, né? Muito bem. Então, e tu concorda com a palavra superação? Sim. Bom, Marlese, tu à frente da PAI, né? Há quantos anos já? 8, quase 9 anos. Tu deve vivenciar isso diariamente, né? A superação, e a gente falou já em muitas oportunidades, né? Que é muito gratificante acompanhar essa evolução, que também acho que é outra palavra que encaixa na questão da Ângela, né? Deve ser muito gratificante poder vivenciar isso, né? Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui, Marliese Godofrit. Obrigada, Cláudia. É uma alegria estar aqui, acompanhada da Ângela. Prazer em te conhecer pessoalmente também. E é tão gostoso a gente poder ter esse bate-papo. E a ideia, sim, pensando, né, nesses quase 9 anos enquanto gestora da APAI, o compromisso que a instituição tem perante a comunidade. Porque é isso que nós acreditamos, não é o nosso trabalho só dentro da instituição, mas o impacto social é justamente o que esse trabalho pode refletir para fora da instituição, na vida realmente de cada sujeito que está ali conosco e que compartilha das suas histórias e que nos permite também estar junto. Então é um prazer enorme, assim, né, a gente poder estar conversando sobre, poder também pensar em possibilidades de como estar trazendo este assunto, que nem quando tu diz, né, Ângela, não mais. Que bom, porque hoje muito já se fala sobre inclusão, muito se fala sobre a diversidade, sobre as diferenças, e a gente precisa ainda falar, mas de maneiras diferentes. Né? Então, que gostoso a gente poder ter um momento, né, em termos de apoio também, porque nós estarmos numa rede de comunicação faz com que essa temática se torne cada vez mais importante e construindo juntos. Eu acho que a palavra juntos é muito significativa também. Como tu disse, né, Cláudia, a questão da inclusão, a questão da superação, mas a gente ainda vive momentos de segregação, de separação. Então, o juntos também faz todo sentido no momento que a gente pensa, né, em o que falar, como falar. Ainda tem pessoas por que falar. Então, muito bom estar aqui. E a gente quase não gosta de falar, daí a gente já inicia, vai falando. Geralmente o programa tem 4 pessoas, né? Mas não se preocupe, a Marliese fala por no mínimo 2. E a Ângela também agora está pegando essa prática aí. Tá gostando? Pronto, vai preencher aqui a nossa bancada. Junto contigo. Que também não gosta de falar, né? Ângela, como é que foi a tua percepção, assim, de que, de fato, eu posso, eu vou conseguir? Eu sei que a mamãe tá ali, tá no estúdio aqui junto, né? Eu vou falar e eu não tô nem aí. Eu não digo, ela foi de extrema importância para ti, assim, nesse processo, né? Mas quando é que tu disse, gente, eu já falei aqui em várias oportunidades, e a Marliese já sabe disso, todos nós temos deficiência. Sim. Alguma deficiência. Às vezes, inclusive, nós nem sabemos da existência dela. Só vamos descobri-la meio que na marra, em algum acontecimento, em alguma questão. Quando é que tu disse, não, peraí, eu vou superar isso, eu posso, eu vou conseguir? Cláudio, tu falaste uma coisa interessante e eu vou sublinhar essa coisa. Todos nós temos deficiências. E a maior deficiência do ser humano em geral é o preconceito. É. Mas respondendo a tua pergunta,
Eu acho que eu pensei assim, eu posso, foi quando eu comecei a fazer esses vídeos. Sério? Eu sempre pensei assim, meu sonho de vida sempre foi ajudar as pessoas. Eu sempre quis ajudar as pessoas que tinham miela meningocele, que foi a doença que eu tive quando eu nasci, a síndrome. Só que era uma coisa difícil porque é uma doença grave e eu não tinha esses recursos. Sim. Então eu decidi ajudar as pessoas com depressão e ansiedade. Mas eu pensava assim, quem é que vai querer ser ajudada por uma pessoa que tem uma deficiência ou que recém saiu de uma depressão? Isso é ridículo. Só que um dia eu parei para pensar, se eu não tentar, eu não vou saber se eu não vou conseguir ou se eu Tu vou não vai ter a conseguir. resposta. E um dia eu resolvi tentar. E voltando um pouco o meu raciocínio, se eu conseguir, ok. Se eu não conseguir, Vale como ok experiência. também, vale como experiência. E eu consegui. Olha aí, ó. São poucas as pessoas, mas já tá valendo. Sim. Eu não tô preocupada com números, com quantidades, com que nem pessoas estão dizendo assim, tu tem que publicar poucos vídeos porque daí as pessoas veem mais teus vídeos. Eu não tô preocupada com a quantidade de pessoas que vão ver meus vídeos. Eu tô preocupada em saber se a minha palavra vai ajudar o meu próximo. Se a minha palavra vai mudar o dia da pessoa que está precisando. Isso para mim vai... É essa a tua preocupação? É. De transmitir a mensagem. Isso para mim vai ser gratificante. Para mim, se aquela pessoa curtiu ou não curtiu, o problema vai ser dela. Eu falei o que meu coração mandou. É bonito ver isso, né? Pensando quando a Ângela começou a falar na questão da acessibilidade, né, Ângela? Porque muitas pessoas, quando falam em acessibilidade, a primeira coisa ou a única coisa que pensam é acessibilidade arquitetônica. Tem que ter rampa, tem que ter elevador? Tem. Não se discute quanto a isso. Mas se não tiver acessibilidade atitudinal, só a rampa não vai fazer a diferença, só o elevador não vai fazer a diferença. Então, quando tu foi falando, logo me reportei a isso, assim, a importância da acessibilidade atitudinal, e isso é de cada um, e isso é aquilo que a gente ensina para os nossos filhos desde criança, né, desde muito pequenos, e a serem solidários, a não olharem o outro com estranheza, até porque daqui a pouco, sim, pode ter algo que chama atenção e, ok, vamos conversar sobre isso. Né? Não é fazer que não existe, que não acontece. Então, o quanto isso é importante também. Né? Então, logo que a Ângela falou, me reportou muito a questão da acessibilidade atitudinal, que é todo o diferencial. Sim. Né? Porque não é isso, não adianta tu ter tecnologia assistiva, se tu não tiver ali os juntos de novo, né? Exato. Alguém que possa estar contigo, alguém que fale contigo e não para ti o tempo todo, né? E a gente vê, por exemplo, com crianças, a questão assim, claro, às vezes na intenção de ajudar, mas às vezes as pessoas fazem muitas coisas pelo outro e não deixam o outro tentar fazer, mas tenta, né? O que tu disse, o não a gente já tem, né? O não já tem, vamos em busca do sim, e se não der, vamos pensar de outra forma, vamos buscar outra maneira de fazer, né? Então, o quanto que é importante isso, né? Que nem uma coisa assim que muita gente me pergunta, que eu até quero responder essa pergunta em rede nacional. É bom, obrigado. Para ficar claro para todo mundo, por que tu começou a fazer esses vídeos? Por que de repente esse teu interesse de querer aparecer na TV e querer ajudar o próximo, principalmente as pessoas com depressão, deficiências? Eu penso assim, gente, alguém tem que ser o primeiro a dar a cara
ao tapa. Se alguém não fizer alguma coisa, ninguém vai fazer. E eu penso assim, se eu quero uma mudança no mundo, eu tenho que começar por mim. Exatamente, tem que fazer a tua parte. Sim. Se eu quero a minha grama verde, eu tenho que ir lá e regar ela. Não adianta. Se o meu vizinho não regar dele, a dele não vai crescer. Desculpe o termo, o azar vai ser o dele, mas a minha vai crescer. Não que eu esteja sendo egoísta, mas se eu quero alguma coisa por mim, eu tenho que fazer por mim. E pelo outro também, mas eu tenho que começar por mim. A tua atitude vai refletir No outro. Uhum. Tem essa questão, né, mulher? Quer dizer, o que ela está fazendo, de levar informação, de compartilhar o dia dela, né? A maneira dela, né? Isso vai refletir no próximo. Sim. Né? A mesma questão é da grama. No momento que tu fizer a tua parte ali na grama, e se o vizinho não fizer, mas ele vendo tu fazer, ele, não, eu também vou fazer, porque daí fica bonito que nem a dela. Sim. Tu entendeu? São atitudes que automaticamente vai refletir nas atitudes das pessoas. Concorda? Também não adianta eu ficar achando que a dele é mais bonita e não fazer nada pra mim melhorar. Mas a dele é mais bonita, ele consegue e tal, tá? Mas o que eu tô fazendo também? Que passo eu tô dando pra tentar melhorar e qualificar? Isso eu pensava muito de mim. Por que eu não consigo? Até que um dia eu fui lá e tentei e vi que eu consegui. Sim. Porque tem essa também, né? Principalmente o brasileiro, às vezes dá essa impressão de coitadinho, acho que eu não posso, gente é do terceiro mundo, não sei o quê. E aí se surpreende quando, né, uma Ângela começa a trazer a informação, fazer vídeos bem feitos, com explicações e orientações que as pessoas entendem. É possível. Sim. Né? Sim. Basta querer. E tu acompanha muito, né, a evolução daria para nós citar quantas aqui, né? Quantas pessoas que evoluíram durante o trabalho realizado pela equipe, né, vamos dizer assim. E dando realmente assim, né, a validação daquilo que cada um se esforça por fazer. Então, usando até o exemplo da Lovânia. A Lovânia, ela é uma autodefensora que nas APAES a gente tem esse grupo, né, que ele é escolhido pelos próprios atendidos da APAE. Então, a Lovânia hoje ela é a nossa representante regional. São 12 APAES e ela é de São José do Hortêncio. E a Lovânia já teve a oportunidade, numa época que o Cláudio trabalhava num outro espaço, né? E a gente fazia entrevistas também junto com ela e alguém que tem me ensinado muito. Né? Hoje a Lovânia está com 40 anos e ela traz muito da experiência dela, até é uma pessoa que a gente vai ainda estar junto aqui, né, Cláudio? Sim, tem que trazer ela aqui. Tem que trazer. Lovânia! Tá com a convocação já, né? Mas muito nesse sentido, assim, que ela traz muito das experiências que ela teve também, da inserção dela na escola, né? O momento que ela acabou saindo da escola também, participando mais, né, nos grupos, na APAE, mas o quanto ela continuou, e isso eu acho tão bonito, assim, importante, o movimento que ela tem na comunidade dela. Né? Porque justamente não é uma pessoa que não ficou esperando, né? E muito pelo contrário, assim, ela acabou tendo que assumir algumas responsabilidades, principalmente nos últimos anos, depois do falecimento da mãe. Né? Então, é uma jovem, né? Uma jovem senhora, né? E que, nossa, super se vira e é isso, eu acho que a gente vai se abrindo e aprendendo, porque quando a gente escolhe um curso, enfim, né? Às vezes, nessas áreas que trabalham muito junto na questão da habilitação e reabilitação, a gente precisa ter muita humildade de saber que a técnica nunca vai sobrepor a pessoa. Sim. Por mais que tu estude, isso a gente busca, e daí eu acho que eu falo desse lugar também, né? Durante muitos anos trabalhei na área de atendimento e trabalho ainda como fonoaudióloga, mas sempre pensei pelo viés assim, o quanto a minha técnica pode ajudar
mas ela não é o fundamental e o essencial. O essencial é a troca entre nós, pessoas. Né? Aquilo que eu, Marliese, posso trazer, aquilo que tu, Cláudio, pode trazer, aquilo que tu, Ângela, pode trazer, e a gente vai construindo nessa relação de confiança, de carinho, né? De afetividade, porque se a gente também não tem afeto naquilo que a gente faz, né? Por isso que a gente diz, se tu não faz com amor, com dedicação, é visível, só a técnica não te sustenta. Então, e para isso tu precisa ouvir. Tu precisa ter uma escuta atenta e te desprender daquilo que lá na faculdade a gente aprende. Como técnicas terapêuticas ou manuais ou regras. Elas são importantes, elas te ajudam, sim, mas isso nunca pode estar acima. Então, né, até se tu pudesse assim, me contar um pouco, eu aqui aproveitando já, né? Mas assim, até desse percurso, porque a gente vê muito. Falo daí também pela escuta que tenho de algumas famílias, né, de uma preocupação, e acho que é uma preocupação muito real, muito verdadeira e muito sincera também na questão do a gente precisa estimular a criança, né, principalmente se a gente pensar nas crianças. Sim, a gente não desconsidera isso, mas criança também precisa ter tempo de ser criança, sim, né? E às vezes me preocupa um pouco quando a palavra, por exemplo, de um médico ou de um especialista tem um peso tão grande, né? Quando tu diz assim, eu vou falar, minha mãe tá ali, mas ok, e é isso. Tem que falar. Eu vivi isso. Pra te ser bem sincera, e eu vou falar em rede aberta de novo, porque eu adoro. Vai abrir o coração. Eu não era para estar aqui hoje. Quando eu nasci, eu fui dada de 5 dias de vida. A previsão era 5 dias? E tô aqui hoje. Então, não que eu não acredite nos médicos, mas não é uma coisa assim que, meu Deus, eles têm a palavra, a última palavra. Eu acho assim que nem eu estava pensando numa coisa que eu queria falar antes. Todo mundo diz que todo mundo tem um propósito de vida. E eu nunca sabia qual era o meu. Desde que eu comecei a fazer esses vídeos, eu entendi o porquê que eu não morri. Porque tu tinha esse propósito. Eu tinha esse propósito. Que tu tá cumprindo agora. Que eu tô cumprindo agora. Tu tá com que idade? 32. 32. Viu? Nunca é tarde. Nunca é tarde, a gente sempre precisa sonhar, né? Eu já tentei suicídio e não consegui. Então isso é um sinal que... Nossa, eu tô abrindo demais o coração daqui a pouco. Mas essa é a ideia do programa. Porque com isso, Ângela, aproveitando, se nós mudarmos a vida de uma pessoa que está nos assistindo, sim, nós já ganhamos a noite aqui hoje. Já valeu o programa. À tarde. Né? Então, para nós, quanto mais informação, orientação, no teu caso aqui, vivência, né? Porque a gente está falando sobre a vida da Ângela, né? Ela nasceu com essa doença e teve, como ela acabou de colocar, 5 dias te deram. Prognóstico. Né? E já está há 32 aqui em nosso meio, quer dizer, e agora tomou essa iniciativa recentemente. Quanto tempo já fazendo os vídeos? Eu comecei, a gente está em... 2022. Não. Outubro, novembro. Esse ano tu começou? Sim. Esse ano. Nós estamos em novembro já, quase... Setembro, eu acho. Então agora recente mesmo. Quando tu veio aquela primeira vez no programa, tu tinha iniciado? Sim, o primeiro vídeo. Era o primeiro. Com a Cristiane. Mauer. Lá de Dois Irmãos. Sim. Né? Inclusive, eu cheguei na Ângela através da Cristiane. A Cris me mandou o teu vídeo para mim assistir.
Foi aí que eu disse, Cris, eu quero ela no programa. Né? Sim. Eu preciso ter ela no programa. Ela é um exemplo de vida. Sim. Né? E aí que a Cris veio no primeira oportunidade que a Ângela veio. Então tu tinha mesmo iniciado. E agora... Deslanchou. Olha que maravilha. Um dia eu pedi pra fazer um vídeo com a Cris, ela não tinha tempo, quer saber, vou fazer sozinha. E desde aí... Tu tá fazendo. Esse agora do Novembro Azul, tu fez sozinha. Tu buscou a informação. Sim. E... Já fiz de Novembro Azul, todos, eu faço um por dia. Quer dizer, um por dia, 20 por dia. Mas todos que eu tô fazendo é sozinha. Sim. Tu vê? Mais uma separação. Porque até nós, assim, eu estava comentando agora, eu tinha 2 pastores no programa de ontem, e das tecnologias que chegaram com a pandemia, que eles chegaram, eles foram obrigados a aprender a mexer com isso, porque era a forma de levar a palavra às pessoas, né? Não podia mais cultos presenciais, eles tinham que a palavra que a gente mais ouviu na pandemia, né? Reinventar, né? E, de fato, sempre a gente tem que fazer isso. Acho que essa metodologia é usada quase que diariamente também lá, né? E no teu trabalho. Muita resiliência. Né, Ângela? Resiliência. Bom, ó, mais uma pauta para te falar, ó, sobre resiliência. O que é? Né? O que é resiliência? Explicar para as pessoas, levar a informação para as pessoas. Mas uma coisa que eu não admito é uma coisa assim, que a gente fala, que a gente explica, que a gente tenta botar nas cabecinhas de algodão, digamos assim, que a palavra não está só no dicionário para bonito, que tem que ser usada, mas que nem muita gente acha muito bonita a palavra empatia. Mas cadê a ação da empatia? Viu só? Meu Deus do céu, eu fico impressionada. A gente estava falando de 2 irmãos. 2 irmãos é um doce de cidade, mas falta muita empatia. É mesmo? Não existe na comunidade, tu não sente isso? Não. Eu não quero falar mal, porque... Mas acho que essa caminhada, né, Ângela, porque eu moro, né, numa cidade vizinha, e Ivoti está tendo um movimento, né? Foi uma iniciativa que iniciou em 2019, 19 para 20 ali, do Ivoti 100, que era justamente poder pensar o crescimento de Ivoti. E eu acho que é isso. É uma temática que a gente precisa trazer para os nossos municípios. Sim. E que é como que a gente imagina, né? E trago como uma experiência que nós fizemos na nossa PAI, que foi justamente em cima desse projeto, né, do Ivoti 100, onde se criaram grupos temáticos, né, grupos de trabalho, e com o objetivo de pensar projetos. E um projeto que, então, a PAI buscou e disse, esse nós vamos desenvolver, né, para apresentar para esse grupo, era de cidade inclusiva e sustentável. E daí foi feita uma discussão, então, junto com os autodefensores e os atendidos, o que eles imaginavam para uma cidade inclusiva e sustentável. Sim. Porque é uma questão que é isso, né? Daí a gente vai, sim, para a questão arquitetônica, para a questão dos espaços, mas uma praça acessível, um passeio acessível mesmo, né? Porque muitas ruas sem calçadas ou com calçamentos irregulares. Sim. Então, isso dificulta. Dificulta não só para uma pessoa com deficiência, mas para uma pessoa em processo de envelhecimento, uma mãe com um carrinho de bebê, alguém que está, né? Porque a gente tem momentos, por exemplo, se eu sofrer uma queda, eu posso fraturar uma perna e eu vou estar com uma deficiência física naquele momento, né? Não é uma deficiência permanente, mas é. E como que as pessoas têm essa questão, né, de mobilidade quando isso não é pensado
pelos nossos, e daí não é colocar só nos gestores municipais, mas em todas as pessoas que fazem parte. Então, o quanto é importante as pessoas também se darem conta do lugar e do papel de cada uma, né? Não ficar esperando só pelo prefeito, pelo secretário da saúde, pelo secretário de educação, pelo secretário, e assim vai, né? Por todo o secretariado, não. Mas eu, enquanto sujeito, enquanto cidadão daquela cidade, o que eu posso fazer e não ficar só na minha casa reclamando ou botando nos grupos de WhatsApp? Porque virou moda, né? Tu coloca nos grupos de WhatsApp, ou no Face, ou no Insta, e queixas. Ok, as queixas são pertinentes, são necessárias, sim, mas elas também têm que vir acompanhadas de ações. Né? Isso que tu fala, assim, ó, vamos fazer. Vamos agir. Vamos agir, porque senão tu fica também... É muito cômodo tu tá atrás de um teclado só reclamando. E não mostrar a cara. Porque daí tu também vai ver, porque daí vem, a gente sabe também, é uma série de questões que nem sempre a tomada de decisões é fácil, porque ela envolve questões financeiras, ela envolve questões burocráticas, ela envolve questões administrativas, e que são pessoas. E que, bom, mas se eu não chegar lá e disser sobre a necessidade, como é que o outro vai saber também? Né? Quando tu traz da empatia, eu fico pensando isso, assim, por mais que a gente possa tentar entender e estar ao lado, mas eu até uso um exemplo assim, quando a gente vai no médico e ele pergunta quanto é a tua dor, qual é o grau da tua dor, de 1 a 10. Por que ele pergunta isso? Porque é impossível ele saber a intensidade que eu sinto, é impossível saber a intensidade do que tu sente. Mas se eu estiver te acompanhando, talvez eu consiga entender um pouco mais. Então, eu acho que, enquanto instituições, o nosso papel também é esse. Né? Enquanto conselho de direitos, e daí não falo só do conselho da pessoa com deficiência, mas de todos os conselhos. Conselho da criança e do adolescente, conselho do idoso, conselho da pessoa com deficiência, conselho da assistência, da saúde. Então, são tantos conselhos de direitos. E por quê? Porque nem sempre os direitos são garantidos e são preservados. Por isso que precisam dos conselhos. Então, a comunidade precisa se apropriar desses espaços também e entender que são espaços de voz. Né? As plenárias são abertas em todos os municípios. E a gente que conhece um pouquinho de Dois Irmãos sabe que também tem um grupo, né? Tem um grupo de conselho atuante. Então, assim, o quanto é importante a gente ir se somando, engrossando mesmo, né? Poder dar voz. Porque... um só vai falar, mas ele vai estar sozinho. Daqui a pouco ele também cansa de chegar lá e batalhar, falar. Né? Então, daqui a pouco, assim... E o bom é que a gente vai encontrando pessoas nessa caminhada que vão realmente abraçando, né, conosco e nos ajudando a olhar, nos ajudando a pensar de formas diferentes. Com certeza, a Marliese, que há mais de 25 anos atrás começou a trabalhar, né, numa escola que ainda assim nem existe mais, né, porque eu sou tão antiga, porque era na época da escola de primeiro grau incompleto, Intercap Faders, e tenho o maior orgulho de ter dito assim que no meu percurso acadêmico eu tive a oportunidade de fazer um estágio numa escola que para mim foi um divisor, né, assim, de eu poder primeiro estar na educação, fazendo um curso da saúde, então já podendo pensar um pouco fora da caixa, né? Não só no viés da saúde, mas saúde com educação, e num espaço que foi de uma riqueza tremenda, assim, com, né, professores que me ensinaram muito, com, na época, uma supervisora que também me permitiu ousar fazer algo diferente dentro da fonoaudiologia, porque eu atendia nas turmas, eu entrava nas turmas, não fazia o atendimento só individual, né? Mas por quê? Pensando nisso, eu não estou aqui a passeio, e o que eu posso fazer além? Como que eu posso ajudar mais? Se eu estou estudando para isso, como que eu posso ajudar? Né? E isso é uma coisa que eu carrego até hoje. Vou cada vez mais, o Cláudio já me acompanha aí há alguns anos, assim, né? 1, 2, 3, estou fazendo um curso novo, estou fazendo, mas por quê? Não é? É porque eu acredito realmente que o conhecimento transforma. Aquilo que a gente vai lendo e que a gente vai conversando, construindo com o outro, ele vai nos possibilitando ver de formas diferentes. Muito bem. Eu preciso fazer um intervalo, meninas, né? E já vamos para a reta final. Passa assim, ó, muito rápido essa 1 hora aqui do nossa Estação Hamburgo, que faz um pit stop e volta na sequência. Hoje em dia, a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância.
Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Um sonho nunca foi grande demais para nós. A educação transforma. Universidade La Salle. Há 45 anos, sinônimo de viver e evoluir. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de PES dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos de volta aqui nos estúdios da Vale TV, nesta noite, trazendo para você mais uma edição do Estação Hamburgo com Ângela Junges, Marliese Godofrit. O programa continuava aqui durante o intervalo, a gente não para aqui, né? Aproveitar para parabenizar aqui a Marliese, eu tive o privilégio de assistir ao espetáculo, né? Naquele belo projeto que já iniciou para o ano que vem, lá no Teatro Fevale. Sim, na verdade agora a gente está encerrando, né, a edição 2022, mas já temos a aprovação do ano que para vem. buscar. Agora a gente está na fase também de captação de recursos. Uhum. Fala um pouquinho do projeto, para quem não conhece ainda. A Ângela talvez não conheça. Estou super curiosa. É um projeto lindo, é um projeto encabeçado, idealizado, sonhado e compartilhado conosco através da Grazi Pires, a Graziela Pires, ela é musicoterapeuta. Então, em 2019, foi a primeira edição do projeto Uma Sinfonia Diferente, que é um projeto de musicalização com crianças, adolescentes e jovens com autismo. Então, o projeto ele traz uma metodologia que foi baseada na Ana Paula Kerkhoff, de Brasília. Inclusive, a Ana Paula estava no espetáculo, Sim. Nós tivemos um espetáculo no dia 16 de outubro. E ele traz, dentre a proposta, ter as sessões terapêuticas. Então, nós temos semanalmente as sessões e elas começam em pequenos grupos. Por exemplo, os grupos da manhã, 2 grupos de manhã, 2 grupos de tarde, 2 grupos de noite. E a Grazi vai fazendo toda essa organização dos horários. Por quê? Além da sessão de musicoterapia, que vai acontecer semanal, esse projeto tem como objetivo um espetáculo. Então, as crianças e adolescentes que participam, eles vão sendo trabalhados também nessa questão. E justamente a musicoterapia como mediadora, não é a ideia que eles saiam tocando um instrumento ou cantando, mas através da música que eles possam trabalhar a questão da interação, da comunicação. É um projeto apaixonante também, que eu também participo. Então, eu participei na primeira edição, daí em 2020, em função da pandemia e algumas questões pessoais, assim, eu participei só até a metade do ano, depois no segundo semestre não pude, mas 2021 e 2022 eu retornei e também faço parte daí do grupo, eu sou coterapeuta num grupo de pais, que é coordenado pela psicóloga Mara Rubia Ritter. Então, justamente na ideia de poder fazer também essa escuta, para que não só as crianças, os adolescentes e os adultos tenham o momento deles, mas que as famílias também possam ter o seu momento de falar, de trazer as suas angústias, de conversar mesmo, naquela troca. O quanto o grupo ele vai se ajudando, porque daqui a pouco nós temos pessoas, por exemplo, que receberam o diagnóstico do seu filho há pouco tempo, outras já há mais tempo, tem crianças, tem adolescentes. Então, aquela experiência que aquela mãe de um filho de 4 anos, por exemplo, que está passando agora, tem aquela que está com o filho com 12, 16 já passou, então ela também tem como colaborar e trazer, o meu filho aconteceu isso, então a gente fez tal coisa, muito legal, assim, esse processo esse também. Ano eu estive lá assistindo ao espetáculo,
chorei que nem uma criança lá durante o espetáculo. Teve a união também da Síndrome de Down, né? Como é que foi isso? Que tem o outro projeto, que é o Down Up, que ele é coordenado pela Degiane Arruê, que é a parceira da Grazi no projeto 50 Tons de Pretas. Que viu? Também são cantoras excelentes, fazem um trabalho musical lindíssimo. Então, a Degiane também, e também a Degiane, na verdade, está conosco, né? Ela coordena a parte dos voluntários, porque o projeto tem uma equipe que também é voluntária e tem os voluntários que acompanham os participantes. Então, cada participante tem alguém que vai ser mais o elo e a ligação com a família e o espaço terapêutico, né? Até porque isso, nós temos crianças com perfis, e adolescentes, enfim, com perfis muito diferentes. Então, a ideia é isso, é que cada um, a gente possa olhar sobre cada um e ver como que a gente pode estar ali construindo, interagindo, né? Então, é muito lindo o trabalho. São seres únicos, não adianta. Tanto que os ensaios ali, né, as sessões iniciais, elas eram separadas entre o Down Up e o Sinfonia. Depois, lá pelas Santas, foi juntando e agora tá tudo junto e misturado e é muito legal. E abriu também um espaço em Porto Alegre, na Neurodiverso, que foi um espaço muito legal também, que então a Grazi conseguiu que o grupo de Porto Alegre, Viamão, fizesse os ensaios presenciais lá. Então foi muito interessante também. Participar também. Sim, eles participaram. Naquele domingo eles participaram. Domingo fantástico. Foi. Eu acho que tu ouvindo isso, tu vai lembrar de todas as tuas terapias que tu já Musicoterapia? Foi uma das. Não. Não? Chega de falar de terapia, eu quero falar de vídeo. Sério? Aham. Mas tu participou de muita coisa nesses 32 anos aí. Chega a suspirar. A minha bagagem de terapia foi... Tu lembra o que começou? Qual foi a primeira? Qual é a área que te levaram primeiramente? Meu Deus, eu era bebê. Já ia? Já. Desde pequenininha. Sim. Tu tava recordando aqui com a gente como é que é. Musicoterapia tu fez? Esse não. Não. Fiz, só que daí adolescente, mas daí eu não... Já era adolescente. Não. Qual outra que tu fez, que tu lembra, assim? Fisioterapia, faço até hoje. Fisioterapia. Aham. Fez semanal? É. Fonoaudiologia, já fiz, não faço mais. Tá aqui uma fono, ó. É. Já vamos fazer É. uma conexão aqui. E aí? Fiz também uma coisa que eu adorava, mas fechou lá em São Leopoldo, era ecoterapia. Adorava. Ecoterapia é com os animais, né? Com o cavalo, geralmente, né? Natação. Acho que era isso, é que repetia demais. Eu ia, voltava, estava sempre envolvida. Parece que em Campo Bom estava querendo iniciar um projeto desses aí, lá em Campo Bom, na 239, já quem está quase chegando na Polícia Rodoviária lá de Jaé-Sapiranga, né? Sobre isso aí, mas eu não sei se foi adiante ou não, que é de extrema importância, né? Sim. Viu como ela lembrou com carinho disso, né? Sim. Ai, porque era um contato com a natureza, com a natureza, era passeio Sim. Chegava a passear Sim, a cavalo. Dar voltas. Mas voltando a um assunto que ela falou da música, né? Eu fiz um vídeo sobre a importância da música contra a depressão. Na depressão. Perfeito. É um dos fatores que combatem a depressão. Sim. A música tem a sua importância. Eu fazendo propaganda. Mas é Não, verdade, mas... né? Até porque a música, ela acessa áreas do nosso cérebro Inclusive, eu que convidei são uma muito diferentes, para né? estar com a gente hoje, mas devido à Sim. agenda não pôde, né? Sim. E Que que é faz um que é a trabalho, Liliane Fernandes. Liliane Fernandes, que é tua que- colega. Sim, na Pai de Voti.
A Lili Abração aí pra Lili. tá terminando, né, o curso de especialização. A Lili é professora de música, então tem nos trazido várias reflexões na área da musicoterapia, né, e ela tá concluindo então agora a especialização. E o quanto essa riqueza, né, isso assim, a música é uma linguagem universal. Sim. Tu não precisa às vezes entender, às vezes tu ouve uma música em outro idioma que tu nem sabe exatamente O que estão cantando? o que eles estão cantando, e aquilo Mas te mexe, aquilo move alguma coisa em ti que tu não sabe explicar. Então assim, essa linguagem da música é uma linguagem muito diferente da nossa linguagem oral, né, seja oral ou gestual, enfim, a linguagem verbal, não verbal, e o quanto a música faz, né, essa conexão. Então, o quanto é rico, né? Isso que tu traz, assim, com a questão da depressão, com a questão da ansiedade, né? Que são sentidos diferentes, né? Lógico que quando tu começou a fazer essas questões aí, foi natural, porque tu era, como ele falou, era um bebê que já ia fazer, né? Quer dizer, quando tu te Despertou? despertou, te conheceu, vamos dizer assim, né? Ou te autoconheceu, tu já fazia isso. Isso fazia parte da tua rotina, né? Mas tu tem boas recordações? Tu acredita nesses trabalhos? Isso te ajudou a ser a Ângela que tu é hoje? Tá aí participando de um programa de TV, gravando vídeos, levando a informação para as pessoas? Sim e não. Sim e não. Eu gosto da sinceridade dela, por isso que eu falei, por isso que eu perguntei isso. Diga, Ângela. É que assim, sempre tem pessoas que são sinceras demais e tem outras que valem a pena tu ouvir. Tiveram algumas que me machucaram nesse meio de caminho, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Que deixaram mágoas, mas que hoje em dia eu já superou? Já superei, já consegui perdoar essas pessoas e está sendo muito importante para minha evolução. E sim, tem pessoas que eu considero muito importantes, que estão sendo muito importantes para minha evolução. E a maioria dessas pessoas estão comigo hoje. E essas eu dou muito valor. E eu até queria deixar alguns abraços, se eu pudesse. Por favor, afinal de contas elas fazem parte da tua vida, né? Sim, primeiramente para minha família, se não fosse ela, obviamente eu não estaria aqui, né? Lutaram por mim há 32 anos. Para minha psicóloga, Márcia Ramos, para minha amigona, Cristiane Lauer, que foi a incentivadora que me mostrou esse novo mundo que hoje eu amo, esse novo mundo da solidariedade, da empatia, do amor ao próximo. E eu acho que basicamente são essas pessoas, mas são todas muito importantes para mim. Muito bem, que te marcaram positivamente na vida, né? A gente leva isso para a vida, né? Mas tu deve ter ouvido relatos disso e muito, né? Tá emocionada aqui, ó. Não chora. Mas acho que é isso que nos inspira a acordar todos os dias, né? Sim. O que a gente pode fazer de diferente, ser diferente, né? É isso, é a diferença na vida do outro que vai fazer a diferença na vida da gente, a transformação. A gente não vai poder dar para o outro o que a gente não tem, a gente já falou isso tantas vezes, exatamente. Né? Então, a transformação precisa começar pela gente e o quanto a gente precisa estar aberto para ouvir e para aprender, né? Eu sempre penso isso, assim, a gente tá aí, a gente não sabe nada, né? Então, assim, o que eu vou construindo na minha caminhada, que bom se eu puder compartilhar, porque também, para que vai servir se ficar só para mim? Sim. Se tu levar junto contigo. Cláudio. Tem que fazer o que a gente tá fazendo. Exatamente. Compartilhar. Sim.
eu poderia só dizer mais uma coisinha. Claro, tu pode fazer tudo aqui, ó. O programa é teu. Não me dê ideias. A maioria das pessoas diz assim, eu não vou ajudar o outro, é muito difícil, é a tal da, como ela falou antes, do acomodadismo, que as pessoas se acomodam demais no seu mundinho. Mas, gente, ajudar o outro é a coisa mais simples que existe. É mais simples que se arrumar de manhã. Se tu não sabe o que falar pro próximo, fica em silêncio ouvindo. Ou dá um abraço. Ou faz que nem eu. Fala uma palavra, porque às vezes o que o outro está precisando é de um bom dia. Como vai você? Ou tu percebe na cara da pessoa se o dia dele não tá bom. O teu dia não tá bom, mas vai melhorar, fica bem. São coisas simples. Sim. Só que tem uma importância enorme, né? Para quem recebe, meu Deus, e para quem dá. Que nem eu falei, eu acho que eu falei isso num vídeo que eu gravei esses dias. Não importa se eu ajudar uma pessoa, mas o sentimento de gratidão que eu vou dormir de noite não cabe em mim. É uma coisa assim inexplicável. Muito bom. E aí, o que nós faz? A beleza está na simplicidade, a beleza está nas pequenas coisas. E isso se aprende com a vida. Exatamente. A gente está indo para a reta final, infelizmente o programa passa muito rápido, mas eu quero uma mensagem de cada um de vocês, aproveitando para agradecer a disponibilidade de vocês estarem aqui com a gente fez mais convites, é aquela questão, né? Eu preciso de 4 pessoas, eu convido no mínimo 8, né? Para ver se eu consigo as 4, mas às vezes não tem como. Mas de 2 foi melhor. Foi? Vocês puderam falar mais? Foi excelente vocês duas aqui no programa. Marliese Godofrit, nossa diretora da PAI, nossa fono, nossa vice-presidente, agora tem que acostumar, né? Antes era presidente do conselho, agora vice-presidente do conselho das pessoas com deficiência de Ivoti. Né? Além de outros projetos que ela participa também. Qual é a mensagem que tu deixaria para nós aí neste encerramento do programa? O quanto vale a pena, o quanto vale a pena a gente sonhar e lutar para realizar um sonho, né? Que a gente não espere pelo outro, mas que a gente possa dar o primeiro passo e que realmente a gente possa dar o nosso melhor a cada dia, não querendo que o outro faça aquilo que a única forma que a gente faria, mas que a gente respeite a maneira de cada um, a opinião de cada um. E que juntos nós possamos construir, sim, espaços mais acolhedores, espaços mais humanos, espaços que realmente tenham a empatia e a solidariedade, para que a gente tenha, na essência do humano, o ser mais humano. Entendo que isso é o que vai poder transformar, é que vai fazer a diferença por onde nós estivermos. E quando a Ângela foi falando, né, e mandando alguns abraços, se eu sou hoje quem eu sou hoje, foi graças a tantos encontros, né, desde a minha família, né, dos meus pais que acreditaram e sonharam, né, quando eu era lá uma criança tagarela e que a minha mãe já ouvia que eu falava demais, desde a educação infantil, mas que ao mesmo tempo aprendi que através da fala, trazendo as minhas ideias, eu posso, talvez, dando um sorriso, melhorar o dia de alguém, assim como eu tento melhorar o meu. Às vezes as pessoas dizem, tu tá sempre rindo, tu não tem problemas. Tenho, mas não vai fazer diferença. O problema não vai se resolver mais rápido ou não, se eu sorrir ou não, mas ele vai ficar mais leve. E talvez eu consiga pessoas que possam me ajudar a resolver ele.
Então é isso, que a gente possa dar o nosso sorriso, dar a nossa alegria, emprestar a nossa alegria e tentar fazer a diferença onde nós estivermos. E obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde, de te ouvir, Ângela, de estar contigo novamente, Cláudia, alguém que tem uma sensibilidade enorme e que abrir pautas como essa mostra isso, o quanto tu traz esse olhar mais humano para dentro, né, e para fora, porque justamente nós estamos aqui num setting de gravação, mas que vai pro mundo. O filhão lá em Portugal vai ouvir, né? Então, e isso é tão bonito, porque isso a gente também não encontra em todas as pessoas. Então, são essências que fazem a gente acreditar que vale a pena continuar lutando, né? Obrigada. Obrigado a ti, Marliese, posso te dizer, minha amiga já de tantos anos, né? Juntos, de tantos eventos, entrevistas, programas, enfim. E a Ângela, quero te agradecer e quero ouvir a tua mensagem. O que tu deixa de mensagem pra gente? Te parabenizar mais uma vez pela iniciativa de encarar esse desafio, né? E dizer, eu posso sim, eu vou fazer sim. E vou levar para as pessoas a informação. Posso falar 2 mensagens? Pode. Uma coisa que eu estava pensando antes, que eu queria falar durante o programa. A vida é feita de desafios, mas eu posso apostar contigo o que tu quiser, que 95% deles é nós mesmos que nos impomos. E outra coisa, assim, tu não precisa ser perfeito. Tu só precisa ser verdadeiro. Transmitir essa verdade que tu nos transmite. É isso? Como é que eu vou encerrar o programa aqui? Respira fundo. Obrigado, Ângela. Obrigado, Marliese. Obrigado ao Vitor e ao Gustavo aí na Central Técnica. E obrigado a você que esteve conosco aqui, acompanhando mais uma edição do nosso Estação Hamburgo. Aproveito para desejar um excelente final de semana para todo mundo, repleto de muita saúde e de muita paz.